Minha mãe olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Essa aí não tem futuro." A sala ficou em silêncio, mas ninguém me defendeu. O garfo parou no ar, suspenso entre o prato e minha boca, enquanto as palavras ecoavam pelo ambiente como um tapa na cara. 28 anos de vida, e ainda era tratada como se fosse um projeto que deu errado. Meu nome é Eduarda, e naquele domingo de março, sentada à mesa da casa dos meus pais, eu me senti menor do que nunca. Não era a primeira vez que minha mãe me diminuía na frente da família, mas desta vez havia algo diferente no tom da voz dela. Uma certeza cruel que me gelou por dentro. Ela não estava apenas sendo crítica. Ela estava me enterrando diante de todos. A mesa estava cheia. Meus pais, Dona Marlene e seu Antônio, ocupavam as cabeceiras. Minha irmã Patrícia estava radiante, com a mão no ventre que começava a crescer. O segundo filho estava a caminho. Meu irmão Marcelo falava animado sobre a ampliação da loja de roupas que havia aberto há 2 anos. Meu primo Rodrigo, filho da minha tia Vera, acabara de ser promovido a gerente no banco onde trabalha. Todos tinham novidades para compartilhar, conquistas para celebrar. E eu? Eu estava ali, quieta, comendo o bolo de chocolate da vovó, tentando me fazer invisível. Não que fosse difícil. Naquela família, eu sempre fui um fantasma. Eduarda trabalha com tecnologia, meu pai havia dito mais cedo, quando alguém perguntou sobre mim. Ele sempre tentava me incluir nas conversas, mas de um jeito que parecia mais pena do que orgulho. Ela é desenvolvedora de sistemas. Ah, mexe com computador, minha tia Vera havia resumido, como se fosse um hobby de criança. E namoro, casamento, quando vamos ter novidades? Essa pergunta sempre vinha, sempre, como se minha vida só tivesse valor se incluísse um homem e uma barriga crescendo. Eu engoli em seco e respondi o que sempre respondia. Estou focada no trabalho por enquanto. As risadas discretas se espalharam pela mesa. Patrícia trocou olhares com Marcelo, aquele tipo de olhar que diz: "Lá vamos nós de novo." Minha mãe suspirou, como se minha resposta fosse uma decepção pessoal. Focada no trabalho, ela repetiu com ironia. 28 anos focada no trabalho. E aonde isso levou? Eu poderia ter respondido que me levou à independência. Que me levou a pagar minha própria faculdade, cursada à noite enquanto trabalhava durante o dia. Que me levou a ter meu próprio apartamento. Pequeno, mas meu, enquanto Marcelo ainda morava com os pais. Que me levou a ter uma conta poupança que crescia todo mês, mesmo ganhando menos do que ele ganhava com a loja. Mas eu não disse nada disso. Nunca dizia. Pelo menos ela é independente. Meu pai tentou defender, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Independente, minha mãe repetiu como se a palavra fosse um insulto. Independente e sozinha. Independente e sem perspectiva. Independente e vivendo numa kitnet. Não é uma kitnet, mãe. É um apartamento de 1 quarto. Mesma coisa. Não era a mesma coisa, mas discutir nunca adiantava. Para minha mãe, sucesso tinha uma fórmula muito específica: casamento, filhos, casa própria financiada e um emprego que ela conseguisse explicar para as vizinhas. Desenvolvedor de sistemas não cabia nessa fórmula. Era abstrato demais, diferente demais. Olha o Rodrigo, ela continuou, apontando para meu primo. 26 anos, gerente de banco, noivo, apartamento próprio. Isso é futuro. Isso é construir alguma coisa. Rodrigo sorriu constrangido. Ele sempre foi o queridinho da família, o menino dourado que fazia tudo certo. Faculdade de administração, estágio no banco do pai de um amigo, promoção meteórica. Uma namorada linda que postava fotos perfeitas no Instagram. Um apartamento decorado que parecia ter saído de revista. E você, Eduarda? Minha tia Vera insistiu. Quando vai se acertar na vida? A pergunta ficou suspensa no ar. Todos me olhavam, esperando uma resposta que eu não tinha. Ou melhor, que eu tinha, mas que eles não queriam ouvir. Minha vida estava acertada, na minha opinião. Eu tinha um trabalho que me dava prazer, colegas que me respeitavam, projetos que me desafiavam.
Eu tinha liberdade para viajar quando queria, para comprar o que queria, para decidir como queria passar meus fins de semana. Mas nada disso importava ali. Ela não vai se acertar, minha mãe disse, com uma frieza que me cortou. Essa aí não tem futuro. Vive nesse mundinho dela mexendo em computador. Não casa, não dá netos, não constrói nada sólido. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Patrícia olhou para o prato, Marcelo limpou a garganta, Rodrigo fingiu que estava interessado no celular. Meu pai murmurou algo sobre o tempo, como se o assunto fosse clima. Pelo menos os outros filhos deram orgulho para a família. Minha mãe continuou, saboreando cada palavra. Patrícia, casada, 2 filhos, uma família linda. Marcelo, empreendedor, trabalhador, expandindo os negócios. E você? Só Deus sabe o que vai ser de você. Eu senti as lágrimas formando, mas não deixei que caíssem. Não ali. Não na frente deles. Engoli o pedaço de bolo que estava na minha boca, mesmo sem conseguir sentir o gosto, e levantei da mesa. Vou embora, eu disse com a voz mais firme que consegui. Já? Mas nem tomamos café ainda. Meu pai protestou. Tenho que trabalhar amanhã cedo. Trabalhar no domingo? Minha mãe perguntou com desdém. Que tipo de trabalho é esse? O tipo que me sustenta. Eu respondi, e saí da sala antes que ela pudesse rebater. Peguei minha bolsa no quarto dos meus pais, onde havia deixado, e me dirigi para a porta. Patrícia veio atrás de mim, com aquela cara de quem queria ajudar, mas não sabia como. Dudu, não liga para isso. Você sabe como a mãe é. Sei, eu respondi, sem parar de andar. Sei exatamente como ela é. Ela só se preocupa com você. Preocupa? Eu parei na porta e olhei para minha irmã. Patrícia, ela acabou de me humilhar na frente de toda a família. Isso não é preocupação. Isso é crueldade. Ela quer que você seja feliz. Ela quer que eu seja igual a vocês. Que eu me encaixe no molde dela de felicidade. Mas eu não sou igual a vocês, e tudo bem. Patrícia suspirou. Ela sempre foi a diplomata da família, tentando fazer as pazes entre todos. Mas desta vez, não havia paz para ser feita. Manda um abraço para ela, eu disse com ironia. E diz que a filha sem futuro foi para casa. Saí da casa dos meus pais com o coração pesado e a mente confusa. 28 anos, e ainda me sentia como uma adolescente rejeitada. A diferença é que agora, eu tinha as chaves do meu próprio carro, a porta do meu próprio apartamento e uma vida que eu havia construído sozinha, tijolo por tijolo. Dirigi pelas ruas de Brasília num domingo de tarde, com o trânsito leve e o céu azul. Minha cidade, minha vida, minhas escolhas. Tudo que minha mãe considerava insuficiente, eu considerava conquista. Mas ainda assim, doía. Doía ser vista como o fracasso da família, como o exemplo do que não fazer. Quando cheguei em casa, liguei o computador e fiquei olhando para a tela. Tinha um projeto para entregar na segunda-feira. Uma aplicação para uma startup que me pagaria quase o dobro do que Marcelo ganhava em um mês na loja. Mas minha mãe nunca saberia disso. Para ela, eu continuaria sendo a filha que mexe com o computador, que não tem futuro, que não constrói nada sólido. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em todas as vezes que havia sido diminuída, todos os almoços de domingo em que me senti invisível, todas as conquistas minhas que foram ignoradas. Pensei em como seria se eu simplesmente parasse de aparecer, se eu criasse uma vida completamente separada da deles. Mas eu sabia que não conseguiria. Por mais que doesse, por mais que eles me machucassem, ainda eram minha família. Ainda eram as pessoas que me criaram, que me deram um teto e comida quando eu era pequena. Ainda eram as pessoas cujo amor eu desejava, mesmo sabendo que ele vinha com condições impossíveis de cumprir. Fechei os olhos e tentei dormir, mas as palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça. Essa aí não tem futuro. Na manhã seguinte, eu descobriria quão errada ela estava. O telefone tocou às 8 horas da manhã, me arrancando de um sono agitado. Eu havia passado a noite remexendo na cama, repassando cada palavra da conversa do dia anterior.
cada olhar, cada silêncio constrangedor. Quando finalmente consegui adormecer, sonhei que estava numa sala cheia de pessoas me apontando o dedo, sussurrando sobre minha vida fracassada. Olhei para o número na tela do celular. Minha mãe. Meu primeiro impulso foi recusar a chamada, mas algo me fez atender. Alô? Bom dia, filha. A voz estava diferente, suave, quase meiga. Dormiu bem? Franzi a testa. Minha mãe nunca perguntava se eu havia dormido bem, principalmente depois de uma discussão. Ela costumava fingir que nada havia acontecido, ou, pior, dobrar a aposta nas críticas. Dormi, respondi cautelosa. Que bom. Escuta, você pode fazer um favor para a mamãe? Mamãe. Ela não se chamava de mamãe desde que eu era criança, quando queria que eu fizesse alguma coisa que eu não queria, como comer brócolis ou ir dormir cedo. Que favor? Preciso que você venha aqui em casa hoje. É sobre uma coisa importante. Mãe, eu trabalho segunda-feira. Não posso ficar viajando para aí toda hora. É rápido, filha. Só preciso da sua assinatura em uns papéis. Minha assinatura. O alarme na minha cabeça disparou imediatamente. Em 28 anos de vida, minha família nunca havia precisado da minha assinatura para nada. Eu era a filha invisível, lembram? A que não tinha futuro, a que não construía nada sólido. Que papéis? É para o Marcelo. Ele quer ampliar a loja, sabe? Comprar mais mercadoria, reformar o espaço. É uma oportunidade muito boa. E por que precisa da minha assinatura? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo demais para ser natural. Filha, você pode vir aqui? É melhor conversar pessoalmente. Mãe, eu estou de pijama, nem tomei café ainda. Me explica pelo telefone mesmo. Outro silêncio. Eu podia quase ouvir as engrenagens da mente dela funcionando, procurando a melhor forma de dizer o que precisava dizer. O banco precisa de um avalista para o empréstimo do Marcelo. Avalista. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino de alerta. Avalista significava que, se meu irmão não pagasse o empréstimo, eu teria que pagar. Significava que meu nome, meu CPF, minha vida financeira estariam ligados a um negócio que não era meu. E por que eu? Porque... Ela hesitou novamente. Porque o seu nome está limpo. Aí estava. A verdade nua e crua. A filha sem futuro era a única com nome limpo no Serasa. E o nome do Marcelo? Ele teve uns problemas com o cartão de crédito ano passado. Nada demais, mas o banco ficou meio receoso. E o do papai? Seu pai... Você sabe como ele é com dinheiro. Algumas prestações atrasadas aqui e ali. E o da Patrícia? Patrícia está com o nome um pouco comprometido por causa do financiamento do carro. Aquele Civic que ela comprou no ano passado deu mais trabalho do que ela imaginava. Eu fiquei em silêncio, processando as informações. A família inteira estava com o nome sujo, menos eu. A rebelde, a problemática, a que não tinha futuro. Irônico, não? Quanto é o empréstimo? Perguntei. R$ 200.000. R$ 200.000. Quase 3 anos do meu salário. Uma quantia que, se o Marcelo não conseguisse pagar, me deixaria endividada pelo resto da vida. Mãe, isso é muito dinheiro. Eu sei, filha. Mas é uma oportunidade única. O ponto comercial ao lado da loja está para alugar. E o proprietário deu preferência para o Marcelo. Se ele não fechar negócio esta semana, perde a chance. E se ele não conseguir pagar? Vai conseguir, óbvio. A loja está indo muito bem. Só precisa de um capital para crescer. Se estava indo tão bem, por que o Marcelo estava com o nome sujo? Eu não fiz essa pergunta em voz alta, mas ela ecoou na minha mente. O gerente do banco disse que seu salário como desenvolvedora é suficiente para garantir o empréstimo. Minha mãe continuou. Ele ficou impressionado quando viu seus contra-cheques. Claro que ficou. Eu ganhava mais do que a maioria das pessoas da minha família, trabalhando com tecnologia, nesse mundinho que minha mãe tanto desprezava. Mas ela não sabia disso. Para ela, eu continuava sendo a filha que mexia com computador sem futuro. Preciso pensar, eu disse. Filha, o tempo está corrido. O banco precisa da documentação até amanhã. Então vocês já decidiram tudo sem me consultar?
Só me ligaram porque precisam da minha assinatura? Não é assim. É que a oportunidade surgiu de última hora e vocês assumiram que eu toparia. Você é da família, Eduarda. Família se ajuda. Família se ajuda. Onde estava essa solidariedade familiar ontem, quando ela me humilhou na frente de todos? Onde estava quando eu precisei de apoio para fazer faculdade à noite, trabalhando durante o dia? Onde estava quando eu me mudei para meu primeiro apartamento, carregando caixas sozinha porque ninguém podia me ajudar? Vou pensar. Repeti. Não demora muito, tá? O Marcelo está ansioso. Imagino que esteja. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela. A ironia da situação era tão gritante que chega a ser cômica. A filha sem futuro sendo chamada para garantir o futuro do irmão bem-sucedido. A que não constrói nada sólido sendo convocada para sustentar os sonhos de quem constrói. Fui para a cozinha fazer café, tentando organizar os pensamentos. R$ 200.000 não era pouco dinheiro. Era o valor do meu apartamento. Era minha segurança financeira. Era tudo que eu havia construído trabalhando sozinha todos esses anos. Peguei meu notebook e fui checar as informações da loja do Marcelo. Como desenvolvedora, eu sabia onde encontrar dados públicos sobre empresas. O que descobri me fez engolir em seco. A loja havia sido aberta há 2 anos, mas o faturamento declarado estava muito abaixo do que meu irmão alegava. Havia algumas pendências fiscais, nada grave, mas indicativo de dificuldades de fluxo de caixa. O mais preocupante eram os dados do setor. Lojas de roupas estavam enfrentando uma crise devido ao comércio eletrônico. Várias haviam fechado nos últimos meses. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Patrícia. Dudu, a mãe me contou sobre o empréstimo do Marcelo. E? E eu queria conversar com você. Você vai ajudar, né? Por que todo mundo assume que eu vou ajudar? Porque você pode, e porque é o certo a fazer. É o certo eu arriscar minha vida financeira por um negócio que não é meu? É o certo você ajudar seu irmão quando ele precisa, assim como a gente te ajudaria se você precisasse. Quando vocês me ajudaram? Silêncio do outro lado da linha. Dudu, não seja assim. A gente sempre apoiou você. Apoiaram? Eu não consegui conter uma risada amarga. Patrícia, ontem a mãe disse que eu não tenho futuro, na frente de toda a família. Hoje ela me liga pedindo para eu garantir o futuro do Marcelo. Você não vê a ironia nisso? A mãe não quis dizer aquilo. Quis sim, e disse. E ninguém me defendeu. Você sabe como ela é. Ela só quer que você seja feliz. Ela quer que eu seja como vocês. Mas eu não sou. E tudo bem. O problema é que quando ela precisa, de repente minha diferença se torna útil. Patrícia suspirou. O Marcelo está desesperado, Dudu. Ele colocou todas as esperanças nessa expansão. E se der errado? Se ele não conseguir pagar? Você sabe o que acontece comigo? Não vai dar errado. Como você pode ter certeza? Porque vai dar certo. Tem que dar. Esperança não paga conta de banco, eu pensei, mas não disse. Patrícia sempre foi otimista demais, sempre acreditou que as coisas se resolveriam sozinhas. Era uma característica que eu invejava e temia ao mesmo tempo. Preciso pensar, eu disse. Não pensa muito, não. Às vezes pensar demais é pior do que agir. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu apartamento. Lá embaixo, a cidade acordava para mais uma segunda-feira. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vida normal acontecendo enquanto eu enfrentava um dilema que poderia mudar meu futuro. Pensei na minha trajetória. 16 anos, primeiro emprego como atendente em uma loja de informática. 18 anos, curso técnico pago com o próprio dinheiro. 20 anos, faculdade noturna de sistemas de informação, enquanto trabalhava durante o dia. 24 anos, primeiro emprego como desenvolvedora júnior. 26 anos, apartamento próprio financiado. 28 anos, desenvolvedora sênior, especialista em aplicações web, com uma renda que crescia a cada projeto. Cada degrau dessa escada eu havia subido sozinha. Cada conquista, cada sacrifício, cada escolha difícil.
Ninguém me deu nada de graça. Ninguém abriu portas para mim. Ninguém me emprestou dinheiro ou assinou como avalista nos meus sonhos. E agora, eles queriam que eu arriscasse tudo isso para garantir os sonhos de alguém que sempre teve mais apoio, mais oportunidades, mais reconhecimento? Meu telefone tocou pela terceira vez naquela manhã. Desta vez era Marcelo. Oi, mana! Oi! A mãe contou que ela conversou com você sobre o empréstimo. Contou? E aí? Vai me ajudar? A pergunta veio de forma tão direta, tão assumindo que a resposta seria sim, que me irritou profundamente. Marcelo, você tem noção do que está me pedindo? Tenho. E sei que é muita coisa, mas é minha única chance, Dudu. Se eu perder essa oportunidade, a loja vai começar a declinar. E se você não conseguir pagar o empréstimo? Vou conseguir. Tenho certeza. Baseado em quê? No meu conhecimento do mercado, na localização da loja, no potencial de crescimento. Seu nome está sujo, Marcelo. Isso não demonstra muito conhecimento financeiro. Silêncio constrangedor do outro lado da linha. Foi uma fase ruim, ele disse finalmente. Todo empreendedor passa por isso. E se eu disser não? Você não vai dizer não. Você é minha irmã. Esse era o problema. Eu era a irmã. A irmã sem futuro que tinha que garantir o futuro dos outros. A irmã problemática que tinha que resolver os problemas dos irmãos bem-sucedidos. Vou pensar, eu disse pela terceira vez naquela manhã. Dudu, por favor, preciso de uma resposta hoje. Hoje? O gerente do banco só pode nos atender até às 5 da tarde. Depois disso, a proposta perde a validade. Mais pressão, mais urgência. Mais tentativa de me fazer decidir sem tempo para refletir adequadamente. Marcelo, isso é um empréstimo de R$ 200.000. Não é decisão que se toma em algumas horas. Para uma pessoa comum, talvez. Mas para uma pessoa da família, deveria ser automático. Pessoa da família. Como se eu não fosse pessoa da família quando estava sendo humilhada no almoço de domingo. Como se eu não fosse pessoa da família quando precisei me virar sozinha para construir minha vida. Vou pensar. Repeti. E desliguei antes que ele pudesse argumentar mais. Sentei no sofá da minha sala, pequena mas aconchegante, olhando para o apartamento que eu havia conquistado com meu próprio esforço. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada objeto de decoração havia sido comprado com meu dinheiro, escolhido com meu gosto, colocado no lugar que eu quis. E eles queriam que eu arriscasse tudo isso por alguém que me considerava sem futuro. A manhã passava, e minha mente não conseguia se acalmar. Eu sabia que qualquer que fosse minha decisão, ela definiria não apenas meu futuro financeiro, mas também meu lugar naquela família para sempre. Às 2 da tarde, meu telefone já havia tocado mais 7 vezes. Minha tia Vera, meu primo Rodrigo, minha mãe novamente, Patrícia 2 vezes e até mesmo meu pai, que raramente ligava para qualquer coisa. A pressão estava montada e eu me sentia como um animal encurralado. Decidi sair de casa. Peguei o carro e fui para um shopping próximo, tentando escapar da ansiedade que tomava conta de mim. Mas foi inútil. No meio da praça de alimentação, tomando um café que não tinha gosto nenhum, meu telefone tocou mais uma vez. Dudu, é a tia Vera. Respirei fundo. Minha tia sempre foi mais direta que minha mãe, menos diplomática e muito mais insistente. Oi, tia. Filha, sua mãe me contou sobre o empréstimo do Marcelo. Você vai ajudar ele, né? Ainda estou pensando. Pensando? A voz dela subiu um tom. Filha, é seu irmão. Família não pensa, família age. Tia, são R$ 200.000. E daí? Você ganha bem, não ganha? Trabalha com computador? Essas coisas modernas aí. Deve ganhar uma fortuna. Eu quase ri da ironia. Meu trabalho moderno, que ninguém entendia direito, era desprezado quando se tratava de prestígio familiar, mas se tornava valioso quando precisavam de dinheiro. Não é questão de ganhar bem ou não, tia. É questão de responsabilidade. Responsabilidade é ajudar a família quando ela precisa. O Marcelo sempre foi um menino trabalhador, esforçado. Merece uma oportunidade. E se ele não conseguir pagar? Vai conseguir, óbvio.
A loja dele está prosperando. Se está prosperando, por que o nome dele está sujo? Silêncio do outro lado da linha. Filha, você não pode pensar só em você. Tem que pensar na família. Eu sempre pensei na família, tia. O problema é que a família nem sempre pensou em mim. Como assim? Ontem, no almoço, vocês me humilharam. Disseram que eu não tenho futuro, que não construo nada sólido. Hoje vocês me ligam pedindo para eu garantir o futuro dos outros. Não vê a contradição? Filha, sua mãe estava nervosa ontem. Você sabe como ela fica quando está preocupada. Preocupada com o quê? Com você, ora. Com seu futuro. Ela só quer que você se case, tenha filhos, seja feliz. E se eu te disser que eu já sou feliz? Sozinha? Sem família? Sem filhos? Isso não é felicidade, Eduarda. Isso é ilusão. Desliguei o telefone sem responder. Não adiantava explicar que felicidade não tinha fórmula única, que não precisava de marido e filhos para me sentir completa. Para eles, eu continuaria sendo um projeto inacabado, até que me encaixasse no molde que eles haviam definido como correto. Voltei para casa no meio da tarde, esperando ter um pouco de paz. Mal coloquei o pé dentro do apartamento, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e suspirei. Era Patrícia. Posso entrar? Ela perguntou quando abri a porta. Claro. Ela entrou e olhou ao redor, como sempre fazia quando vinha me visitar. Seu olhar era uma mistura de curiosidade e pena, como se não conseguisse entender como eu conseguia viver num espaço tão pequeno. Quero conversar com você sobre o Marcelo, ela disse sentando no meu sofá. Patrícia, eu já disse que estou pensando. Dudu, ele está desesperado. Passou a manhã inteira ligando para todo mundo, tentando encontrar uma solução. E por que não pede emprestado para outras pessoas? Amigos, sogros, clientes? Porque precisa de alguém com renda comprovada e nome limpo. E você é a única da família que tem isso. Lá estava novamente. A única da família que tinha nome limpo. A ironia continuava gritante. Pat, você tem noção do que vocês estão me pedindo? Tenho. E sei que é muito. Mas também sei que você pode. Poder eu posso. A questão é se devo. Claro que deve. É seu irmão. Que me trata como se eu fosse um fracasso. Ele não te trata assim. Não? Então, por que ele nunca me pergunta sobre meu trabalho? Por que nunca demonstra interesse na minha vida? Por que assume que eu vou fazer qualquer coisa que ele pedir só porque somos irmãos? Patrícia suspirou e colocou a mão na barriga, num gesto que ela fazia sempre que estava nervosa. Dudu, você está sendo muito dramática. Ninguém te trata como fracasso. Ontem a mãe disse na frente de todo mundo que eu não tenho futuro. Você estava lá, ouviu? Ela não quis dizer isso. Quis sim. E disse. E vocês ficaram todos quietos, como sempre ficam. A gente não sabia o que dizer. Podiam ter me defendido. Podiam ter dito que eu trabalho, que sou independente, que tenho uma vida digna. Mas não disseram. Patrícia desviou o olhar. Ela sabia que eu estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer que a família havia falhado comigo. O Marcelo está com medo de perder tudo, ela disse, mudando de assunto. E eu? Não tenho direito de ter medo de perder tudo também? Você não vai perder nada. Ele vai pagar o empréstimo. Como você pode ter tanta certeza? Porque conheço meu irmão. Ele é trabalhador, dedicado. Trabalhador e dedicado, mas com o nome sujo. Foi um momento difícil. Todo mundo passa por isso. Eu nunca passei. Porque você é mais cautelosa. Ou porque eu nunca tive ninguém para assinar como avalista quando eu precisei. O argumento ficou suspenso no ar. Patrícia não tinha como rebater, porque era verdade. Quando eu precisei de crédito para comprar meu apartamento, tive que dar entrada de 50% porque minha renda não era suficiente para conseguir financiamento total. Ninguém da família se ofereceu para me ajudar. Na época, eu era muito nova, muito inexperiente, muito arriscada. Dudu, por favor, ela disse com a voz mais suave. Ele é nosso irmão. E eu sou irmã de vocês também. Ou vocês se esqueceram disso? Claro que não esquecemos.
Então, por que só lembram que eu existo quando precisam de alguma coisa? Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número que eu não conhecia. Eduarda? Aqui é o Carlos, gerente do banco. Sua mãe me passou seu contato. Minha mãe havia dado meu telefone para o gerente do banco. A pressão estava chegando de todos os lados. Pois não? Gostaria de falar com a senhora sobre a proposta de empréstimo para seu irmão. Podemos marcar uma reunião para hoje ainda? Eu ainda não decidi se vou participar disso. Entendo, mas gostaria de esclarecer alguns pontos, mostrar as vantagens da operação. A senhora tem um perfil ideal para esse tipo de garantia. Perfil ideal. Porque eu tinha nome limpo e renda estável. Duas coisas que minha família nunca havia valorizado até precisar delas. Quanto tempo eu tenho para decidir? Idealmente, precisaríamos da documentação até o final do dia. Mas posso tentar estender até amanhã de manhã, primeira hora. Vou pensar. Desliguei e olhei para Patrícia, que havia escutado toda a conversa. Viu? Até o gerente do banco está te pressionando. Eu disse. Não é pressão, Dudu. É oportunidade. Para quem? Para o Marcelo crescer, para a família prosperar. E para eu me ferrar se algo der errado. Nada vai dar errado. Você não pode garantir isso. Patrícia se levantou do sofá e veio sentar ao meu lado. Dudu, eu sei que você está magoada com a gente. E talvez tenha razão para estar. Mas agora não é hora de acertar contas do passado. É hora de pensar no futuro. No futuro do Marcelo, você quer dizer. No futuro da família. Se a loja dele crescer, todos saem ganhando. Como assim? Ele prometeu que, se o negócio der certo, vai dar uma participação nos lucros para a família. Prometeu? Conversou comigo e com a mãe sobre isso. Uma porcentagem pequena, mas que pode ajudar todo mundo. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Eles estavam me pedindo para assinar como avalista de um empréstimo de R$ 200 mil em troca de uma participação pequena nos lucros. Se é que haveria lucros. E se não der certo? Se ele não conseguir pagar? Quem vai me dar uma participação na minha dívida? Dudu, você está sendo muito negativa. Estou sendo realista. Vocês estão me pedindo para arriscar minha vida financeira baseado em promessas e otimismo. Estamos pedindo para você confiar na sua família. A mesma família que me humilhou ontem? A mesma família que te criou, te deu amor, te apoiou quando você precisou. Quando eu precisei. Eu me levantei, irritada. Patrícia, quando vocês me apoiaram? Quando eu estava fazendo faculdade à noite e trabalhando de dia, quem me apoiou? Quando eu me mudei para este apartamento, quem me ajudou? Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento e ninguém entendia o que eu fazia, quem demonstrou interesse? A gente não sabia como ajudar. Não sabiam como ajudar ou não queriam se incomodar? Patrícia abaixou a cabeça. Ela sabia que eu estava certa, mas reconhecer isso era difícil demais. O Marcelo está lá fora, no carro, ela disse, depois de um silêncio longo. Como assim? Ele veio comigo. Está esperando uma resposta. Eu olhei pela janela e vi o carro do meu irmão estacionado na rua. Ele estava dentro, mexendo no celular, provavelmente ligando para mais gente para pressionar. Vocês vieram me encurralar. Viemos conversar, resolver isso em família. Patrícia, isso não é conversa. Isso é chantagem emocional. Não seja dramática. Dramática? Eu quase gritei. Vocês apareceram na minha casa sem avisar para me pressionar a assinar um documento que pode me endividar pelo resto da vida? E eu que estou sendo dramática? A campainha tocou. Patrícia e eu nos olhamos, sabendo quem era. Não vou atender, eu disse. Dudu, ele só quer conversar. Não. A campainha tocou novamente, mais insistente. Por favor, Patrícia implorou. Contra meu melhor julgamento, fui até a porta e abri. Marcelo estava parado no corredor, com uma expressão que misturava desespero e constrangimento. Posso entrar? Ele perguntou. Pode, mas a resposta continua a mesma. Ainda estou pensando. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. O apartamento, que já era pequeno, pareceu encolher com os três ali dentro. Mana, preciso muito dessa ajuda.
Ele disse, direto ao ponto. Marcelo, você tem noção do que está me pedindo? Tenho, e sei que é muita coisa. Mas também sei que você é a única pessoa em quem posso confiar. Confiar? Eu ri sem humor. Ontem você ficou quieto quando a mãe disse que eu não tenho futuro. Hoje você quer confiar em mim para garantir o seu futuro. Dudu, eu deveria ter te defendido ontem. Sei disso. Mas você sabe como a mãe fica quando alguém a contraria. E você preferiu me deixar ser humilhada a contrariar ela. Foi covardia minha, admito. Pelo menos ele estava sendo honesto. Era mais do que eu esperava. Marcelo, mesmo que eu quisesse ajudar, R$ 200.000 é muito dinheiro. Se você não conseguir pagar, eu vou ter que pagar. Você entende isso? Entendo. E te prometo que não vai acontecer. Como você pode prometer uma coisa dessas? Você não controla a economia, não controla o mercado, não controla os concorrentes. Mas conheço meu negócio. Sei que posso fazer dar certo. Seu nome está sujo, Marcelo. Isso não demonstra muito conhecimento de negócios. Ele abaixou a cabeça, constrangido. Foi uma fase ruim. Tinha acabado de abrir a loja. As vendas não estavam como eu esperava. Me endividei com fornecedores. E agora você quer se endividar ainda mais? Agora eu tenho experiência. Sei onde errei. Sei como fazer diferente. E se você estiver errado? Não estou. Marcelo, não estou. Não é garantia suficiente para R$ 200.000. Ele respirou fundo e me olhou nos olhos. Dudu, eu sei que a gente não tem a melhor relação. Sei que talvez eu não tenha sido o irmão que você merecia. Mas estou te pedindo uma chance. Uma oportunidade de provar que posso dar certo. À minha custa. Com sua ajuda. É a mesma coisa. Não é. Se fosse à sua custa, eu estaria te pedindo dinheiro emprestado. Estou pedindo para você me avalizar. É diferente. Não quando você não conseguir pagar. O silêncio se instalou no apartamento. Patrícia olhava nervosa de um para o outro. Marcelo parecia estar segurando as lágrimas. E eu me sentia como a vilã da história por ter dúvidas legítimas sobre um pedido absurdo. Quanto tempo eu tenho? Perguntei finalmente. Até amanhã de manhã. Marcelo respondeu. O gerente conseguiu estender o prazo até às 9 horas. E se eu disser não? Aí eu perco a oportunidade. E provavelmente a loja também, nos próximos meses. A chantagem emocional estava completa. Se eu dissesse não, seria responsável pelo fracasso dele. Se eu dissesse sim, seria responsável por minha própria ruína, caso algo desse errado. Vou pensar, eu disse, pela 100ª vez naquele dia. Dudu, por favor, Patrícia disse. Ele é nosso irmão. E eu sou irmã de vocês. Mas parece que ninguém se lembra disso. Eles saíram do meu apartamento em silêncio, deixando-me sozinha com o peso da decisão. R$ 200.000. O futuro do meu irmão. O risco do meu próprio futuro. E a certeza de que, qualquer que fosse minha escolha, meu lugar naquela família nunca mais seria o mesmo. Passei a noite em claro, revirando os argumentos na cabeça. Às 6 da manhã, desisti de tentar dormir e fui fazer café. Tinha 3 horas para tomar uma decisão que poderia mudar minha vida para sempre. Sentei no sofá com o notebook no colo, decidida a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a situação financeira da família. Se eles queriam que eu arriscasse tudo, eu tinha o direito de saber exatamente em que estava me metendo. Comecei pela empresa do Marcelo. Como desenvolvedora, eu tinha acesso a várias bases de dados públicas que pessoas comuns não sabiam consultar. O que encontrei me fez engolir em seco. A loja estava muito pior do que eu imaginava. O faturamento declarado nos últimos 6 meses estava em queda livre. Havia várias pendências fiscais. Nada que levasse à falência imediata, mas indicativo claro de dificuldades sérias de fluxo de caixa. Pior ainda, havia 2 protestos em cartório por falta de pagamento a fornecedores. Continuei investigando. O nome do meu pai estava realmente sujo. Não apenas algumas prestações atrasadas, como minha mãe havia dito, mas um histórico consistente de inadimplência nos últimos 2 anos. Patrícia também estava com sérios problemas financeiros.
O financiamento do Civic, que ela havia comprado no ano passado, estava com 3 meses de atraso, e havia outras dívidas que ela não havia mencionado. Mas foi o que descobri sobre minha mãe que me chocou de verdade. Ela tinha uma dívida significativa no cartão de crédito, mais de R$ 50.000. E havia feito um empréstimo pessoal 6 meses atrás que estava com parcelas em atraso. Como ela havia conseguido esconder isso da família? Quanto mais eu investigava, mais claro ficava. Toda a família estava afundada em dívidas. E eu era realmente a única com nome limpo e situação financeira estável. Às 7h30, meu telefone tocou. Era minha mãe. Bom dia, filha. Já decidiu? Ainda estou pensando. Filha, o tempo está acabando. O Marcelo está desesperado. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Chu, por que vocês não me contaram a verdade sobre a situação financeira da família? Silêncio do outro lado da linha. Que verdade? A verdade de que não é só o Marcelo que está com problemas. Vocês estão todos afundados em dívidas. Eduarda, do que você está falando? Estou falando dos R$ 50.000 que você deve no cartão de crédito, do empréstimo pessoal que está atrasado, dos protestos do Marcelo, das 3 parcelas em atraso do carro da Patrícia. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Como você soube disso? Ela perguntou finalmente com a voz trêmula. Mãe, eu trabalho com tecnologia. Sei onde encontrar informações. Você investigou a sua própria família? Investiguei antes de comprometer minha vida financeira com vocês. Que é o que qualquer pessoa sensata faria. Filha, as coisas estão difíceis para todo mundo. Isso não muda nada. Muda tudo. Vocês me mentiram. Me fizeram acreditar que era só o Marcelo com um pequeno problema, quando na verdade a família inteira está quebrada. Não estamos quebrados. Estamos passando por dificuldades. Mãe, são quase R$ 100.000 só de dívidas suas e da Patrícia, sem contar os problemas do Marcelo e do papai. Eduarda, você não entende. Às vezes as coisas ficam complicadas, mas sempre se resolvem. Se resolvem como? Com mais empréstimos? Com mais dívidas? Com trabalho? Com dedicação? Com família se ajudando? Família se ajudando, repeti. E quando vocês planejavam me contar a verdade? Depois que eu assinasse o aval? A verdade sobre o quê? Sobre vocês estarem me usando, mãe. Sobre vocês precisarem do meu nome limpo não só para o empréstimo do Marcelo, mas provavelmente para refinanciar as dívidas de todo mundo. Não é assim? Não? Então me explica como é. Outra pausa longa. Eduarda, você está complicando uma situação simples. Simples? Eu quase gritei. Mãe, R$ 200.000 não é situação simples. Principalmente quando descubro que vocês me esconderam o fato de que estão todos endividados até o pescoço. Filha, calma. Vamos conversar pessoalmente. Não. Vamos conversar agora pelo telefone. Quero que você me diga com todas as palavras. Por que vocês mentiram para mim? Não mentimos. Apenas não contamos todos os detalhes. Não contaram todos os detalhes. Repeti, incrédula. Mãe, vocês me pediram para ser avalista de um empréstimo gigantesco, escondendo que toda a família está inadimplente. Isso não é não contar detalhes. Isso é enganação. Eduarda, você está sendo muito dramática. Eu que estou sendo dramática? Vocês é que estão tentando me enrolar para eu assinar um documento que pode me falir. Ninguém vai te falir. O Marcelo vai pagar o empréstimo. Com que dinheiro, mãe? A loja dele está perdendo dinheiro há meses. Como você sabe disso? Porque eu pesquisei. Porque, diferente de vocês, eu não tomo decisões financeiras baseadas em achismo e esperança. Minha mãe começou a chorar do outro lado da linha. Filha, você não entende a pressão que estamos passando. Está tudo muito difícil para todo mundo. E vocês acham que a solução é me transferir essa pressão? Não é transferir, é dividir. É família se unindo para superar as dificuldades. Família se une quando há transparência, mãe. Quando há confiança. Vocês querem que eu assuma uma responsabilidade gigantesca baseada em mentiras. Não são mentiras. São
São informações que não eram relevantes. Não eram relevantes? Minha voz subiu vários tons. Mãe, se eu soubesse que vocês estão todos quebrados, isso mudaria completamente minha avaliação do risco. Por quê? Porque se o Marcelo não conseguir pagar o empréstimo, ele não vai ter família para ajudar. Vocês estão todos endividados. Se algo der errado, eu vou estar sozinha na responsabilidade. O silêncio voltou. Minha mãe sabia que eu estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer que eles haviam tentado me enganar. Eduarda, ela disse finalmente com a voz baixa. Você é nossa única esperança. Eu sou o quê? Nossa única esperança de sair dessa situação. A frase me atingiu como um soco no estômago. Não era mais sobre ajudar o Marcelo. Era sobre salvar a família inteira. E eles queriam que eu fizesse isso sem nem mesmo saber qual era o tamanho real do problema. Mãe, quantas pessoas sabem da situação financeira de todo mundo? O que você quer dizer? Eu quero saber se o Marcelo, a Patrícia, o papai, todo mundo sabe das dívidas uns dos outros. Sabem algumas coisas. E eles sabem que vocês estão contando comigo para resolver os problemas de todo mundo? Eduarda, não é assim. É assim sim, mãe. Vocês estão todos quebrados e querem que eu, a filha sem futuro, salve o futuro de todos. Você não é sem futuro. Eu nunca quis dizer isso. Disse, ontem, na frente de todo mundo. Foi um momento de nervoso. Foi um momento de verdade. Vocês só me valorizam quando precisam de mim. Minha mãe chorava mais forte agora. Filha, por favor, estamos desesperados. E acham que a solução é me desesperar também? Achamos que você pode nos ajudar. Você sempre foi a mais responsável, a mais organizada. A mais responsável que vocês desprezam em todos os almoços de família. Não desprezamos. Desprezam sim, mas agora precisam da minha responsabilidade para limpar a irresponsabilidade de vocês. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas era exatamente assim que eu me sentia. Usada. Manipulada. Enganada. Eduarda, você vai nos ajudar ou não? A pergunta direta me pegou de surpresa. Depois de toda a conversa, de todas as revelações, ela ainda esperava uma resposta simples. Mãe, vocês me mentiram. Me esconderam informações essenciais. Me fizeram acreditar que era uma coisa pequena quando, na verdade, é um problema gigantesco. E ainda esperam que eu diga sim? Esperamos que você seja família. Eu sempre fui família. O problema é que vocês só lembram disso quando convém. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela, tentando processar tudo o que havia descoberto. A situação era muito pior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de ajudar meu irmão a expandir o negócio. Se tratava de salvar a família toda de uma catástrofe financeira. E eles queriam que eu fizesse isso às cegas, baseado apenas na confiança em pessoas que haviam acabado de me mentir. Meu telefone tocou novamente. Era Marcelo. Dudu, a mãe me contou que vocês conversaram. Conversamos. E aí, já decidiu? Marcelo, você sabia da situação financeira de todo mundo? Sabia o quê? Das dívidas da mãe, da Patrícia, do papai. Silêncio. Marcelo? Sabia de algumas coisas. E não achou relevante me contar quando me pediu para ser sua avalista? Dudu, isso não tem nada a ver com meu empréstimo. Tem tudo a ver. Se você não conseguir pagar e eu precisar de ajuda da família, não vai ter ninguém para me ajudar. Vocês estão todos quebrados. Não estamos quebrados. Marcelo, eu vi os dados. Vocês estão todos inadimplentes. São problemas temporários. Problemas temporários que vocês esconderam de mim para me convencer a assinar um aval. Não escondemos. Apenas não achamos que fosse relevante. Não acharam relevante eu saber que toda a família está endividada antes de assumir uma responsabilidade de R$200 mil? Dudu, você está complicando as coisas. Eu que estou complicando? Vocês é que me mentiram. Não mentimos. Omitimos alguns detalhes. Alguns detalhes, como se quase R$100 mil em dívidas fossem um detalhe irrelevante. Marcelo, vocês perderam minha confiança.
Como assim? Como assim? Vocês me enganaram. Me fizeram acreditar que era só você com um pequeno problema, quando na verdade a família inteira está falida. Não estamos falidos. Estão sim. E querem que eu pague a conta. Queremos que você nos ajude. Ajudar seria se vocês tivessem sido honestos desde o início. Isso que vocês estão fazendo é manipulação. O silêncio do outro lado da linha me disse tudo o que eu precisava saber. Eles sabiam que estavam errados, mas não tinham coragem de admitir. Dudu, por favor, somos família. Família não engana família, Marcelo. Não enganamos. Apenas não sabíamos como explicar a situação toda. A situação toda é que vocês estão me usando. Querem que eu seja a salvadora da pátria financeira da família, sem nem me avisar qual é o tamanho do problema. Não é assim. É exatamente assim. E vocês ainda esperam que eu faça isso de boa vontade. Desliguei novamente e joguei o telefone no sofá. 8h30 da manhã. Meia hora para tomar a decisão mais importante da minha vida. Mas, na verdade, a descoberta das mentiras já havia tomado a decisão por mim. Às 9h em ponto, meu telefone tocou. Era o gerente do banco. Bom dia, Eduarda. Carlos aqui. Sua família está chegando para a assinatura. A senhora vem para cá? Respirei fundo. Era o momento da verdade. Carlos, não vou assinar o aval. Silêncio do outro lado da linha. A senhora tem certeza? Posso dar mais alguns minutos para pensar. Tenho certeza. Não vou assinar. Entendo. Vou comunicar à sua família. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Em algum lugar da cidade, minha família estava descobrindo que seus planos haviam fracassado. Parte de mim se sentia aliviada. Outra parte se sentia culpada. 15 minutos depois, meu telefone explodiu em ligações. Minha mãe, Marcelo, Patrícia, todos ligando freneticamente. Eu deixei tocar. Não estava pronta para enfrentar a reação deles. Às 10 da manhã, a campainha do meu apartamento tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico. Era toda a família. Minha mãe, meu pai, Marcelo, Patrícia. Até minha tia Vera estava lá. Eduarda, abre essa porta! Minha mãe gritou do corredor. Respirei fundo e abri. Eles entraram como uma invasão, rostos vermelhos de raiva e frustração. Você fez a gente passar vergonha no banco. Minha mãe atacou imediatamente. Eu fiz vocês passarem vergonha? Ou vocês fizeram isso sozinhos quando tentaram me enganar? Ninguém tentou te enganar, Marcelo disse, mas sua voz não tinha convicção. Não? Eu olhei para todos eles. Então me expliquem por que vocês esconderam que estão todos endividados. Isso não era relevante, minha tia Vera interferiu. Não era relevante? Eu quase gritei. 50 mil reais de dívida da minha mãe, 3 meses de atraso no carro da Patrícia, protestos do Marcelo, e isso não era relevante? Eles se olharam entre si, claramente desconfortáveis com o fato de que eu sabia de tudo. Como você descobriu isso? Meu pai perguntou com a voz baixa. Papai, eu não sou criança. Quando alguém me pede para assumir uma responsabilidade de 200 mil reais, eu vou atrás das informações. Você investigou a própria família? Minha mãe disse, como se fosse o maior crime do mundo. Investiguei antes de comprometer minha vida financeira, que é o que qualquer pessoa inteligente faria. Qualquer pessoa inteligente confiaria na família, Patrícia disse. Qualquer pessoa inteligente não confiaria em família que mente para ela. Nós não mentimos, Marcelo protestou. Omitiram informações essenciais. Eu corrigi. Que para todos os efeitos práticos é a mesma coisa. Eduarda, você está sendo dramática, minha mãe disse. São só dificuldades temporárias. Dificuldades temporárias? Eu ri sem humor. Mãe, vocês devem quase 200 mil reais. Isso não é dificuldade temporária, isso é falência iminente. Não somos falidos, meu pai disse, tentando manter a dignidade. Não? Então me expliquem como vocês iam pagar todas essas dívidas sem o meu aval. Silêncio total no apartamento. Não iam pagar. Eu continuei. Vocês estavam contando comigo para salvar todo mundo. E queriam fazer isso sem nem me avisar qual era o tamanho real do problema. Você é nossa família.
minha tia Vera disse. Deveria nos ajudar sem questionamentos. Sem questionamentos? Eu olhei para ela incrédula. Tia, vocês estão me pedindo para assumir uma dívida que equivale a 3 anos do meu salário e eu não posso questionar? Família não questiona família. Família também não engana família. Ninguém enganou ninguém. Marcelo explodiu. Você que está sendo egoísta. Egoísta? A palavra me atingiu como um tapa. Eu que sou egoísta? É. Você tem condições de nos ajudar e está se recusando por puro egoísmo. Marcelo, eu trabalho desde os 16 anos. Paguei minha própria faculdade. Comprei meu próprio apartamento. Construí minha vida sozinha. Vocês nunca me apoiaram em nada. E agora que precisam, eu sou egoísta por não querer arriscar tudo que conquistei? Você tem dinheiro sobrando. Ele rebateu. Vive sozinha. Não tem responsabilidades. Não tenho responsabilidades? Eu olhei para ele como se ele tivesse enlouquecido. Marcelo, eu tenho a responsabilidade de sustentar a mim mesma. Tenho a responsabilidade de pagar meu apartamento, meus estudos, minha vida. Mas você poderia nos ajudar, Patrícia disse com lágrimas nos olhos. Somos sua família. E onde vocês estavam quando eu precisei de ajuda? Quando eu estava estudando à noite e trabalhando de dia, exausta. Onde estava essa família? Você nunca pediu ajuda, minha mãe disse. Nunca pedi? Eu quase gargalhei. Mãe, vocês acham que eu não precisava de apoio quando estava me formando? Acham que eu não precisava de ajuda quando me mudei para este apartamento? Vocês simplesmente assumiram que eu conseguiria sozinha, porque era mais conveniente assim. Você sempre foi independente, meu pai disse, como se isso justificasse tudo. Independente por necessidade, papai. Porque vocês nunca me ofereceram dependência. Nunca me ofereceram o apoio que deram aos meus irmãos. Que apoio? Marcelo perguntou defensivo. Marcelo, você morou com os pais até os 26 anos. A Patrícia recebeu ajuda para dar entrada no apartamento dela. Eu me virei sozinha desde sempre. Por que você quis? Minha mãe protestou. Porque vocês nunca me ofereceram outra opção. Vocês sempre me trataram como se eu fosse diferente, como se não precisasse do que os outros precisavam. Você é diferente, minha tia Vera disse. Você sempre foi mais independente. Independente, repeti. A palavra mágica que vocês usam para justificar a negligência. Não foi negligência, minha mãe disse, mas sua voz estava fraca. Não? Então me expliquem por que ontem, no almoço, vocês me humilharam dizendo que eu não tenho futuro, e hoje estão aqui me pedindo para garantir o futuro de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles sabiam que eu estava certa, mas ninguém tinha coragem de admitir. Eduarda, minha mãe disse finalmente com a voz trêmula. Nós, talvez não tenhamos sido os melhores pais para você. Talvez não tenhamos demonstrado o quanto te valorizamos. Mas agora estamos desesperados. E acham que o desespero justifica a mentira? Não mentimos. Mentiram sim, por omissão, mas mentiram. Me fizeram acreditar que era só o Marcelo com um pequeno problema, quando na verdade toda a família está quebrada. Estamos passando por dificuldades, meu pai admitiu. Dificuldades que vocês criaram com irresponsabilidade financeira. Todo mundo comete erros, Patrícia disse. Eu não cometi. Eu sempre fui cautelosa, sempre paguei minhas contas em dia, sempre vivi dentro das minhas possibilidades. E agora vocês querem que eu pague pelos erros de vocês. Queremos que você nos ajude a sair dessa situação, Marcelo disse. À minha custa. Com seu apoio. Marcelo, se você não conseguir pagar esse empréstimo, eu vou ter que pagar. 200 mil reais. Isso vai me quebrar financeiramente. Não vou deixar isso acontecer. Como você pode garantir? Você já não conseguiu manter suas próprias contas em dia. Dessa vez vai ser diferente. Por quê? Porque agora você tem meu nome para queimar também? A frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas expressava exatamente como eu me sentia. Eles não estavam me pedindo ajuda. Estavam me pedindo para assumir os riscos que eles não queriam assumir. Eduarda,
Você está sendo cruel, minha mãe disse. Cruel? Eu olhei para ela incrédula. Mãe, ontem você me disse na frente de todo mundo que eu não tenho futuro. Hoje você aparece aqui me chamando de cruel por não querer arriscar esse futuro que você disse que eu não tenho. Eu não quis dizer aquilo. Quis sim, e disse. E agora quer que eu esqueça porque convém para vocês. Filha, todos nós falamos coisas que não devíamos quando estamos nervosos. Não, mãe. Todos vocês falam o que realmente pensam quando estão relaxados. A verdade é que vocês só me valorizam quando precisam de alguma coisa. Isso não é verdade. Patrícia protestou. Não? Então me digam, quando foi a última vez que alguém da família me ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que vocês demonstraram interesse genuíno na minha vida? Eles se olharam entre si, procurando uma resposta que não tinham. Vocês não conseguem responder porque nunca aconteceu. Continuei. Vocês só lembram que eu existo quando precisam de alguma coisa. E agora precisam da coisa mais importante, meu nome limpo e minha estabilidade financeira. Eduarda, pare de dramatizar, minha tia Vera disse. Dramatizar? Eu me levantei do sofá, furiosa. Tia, vocês apareceram na minha casa, em bando, para me pressionar a assinar um documento que pode me falir. Vocês me mentiram, me enganaram, me manipularam. E eu que estou dramatizando. Ninguém te enganou. Ah, enganaram sim. Vocês me fizeram acreditar que era uma coisa pequena quando é uma coisa gigantesca. Me fizeram acreditar que podiam me apoiar se algo desse errado quando vocês mesmos estão quebrados. Não estamos quebrados, meu pai insistiu. Papai, vocês devem quase R$ 200.000 somando todas as dívidas. Como isso não é estar quebrado? São dívidas administráveis. Administráveis? Eu quase gritei. Papai, vocês não conseguem nem pagar as parcelas dos empréstimos que já têm. Como vão administrar mais 200 mil? Com o crescimento da loja do Marcelo. E se a loja não crescer? E se fechar? E se der ainda mais prejuízo? Não vai acontecer, Marcelo disse, mas sua voz não tinha convicção. Você não pode garantir isso. Ninguém pode. E eu não vou apostar meu futuro no seu otimismo. Seu futuro? Minha mãe disse com ironia. Mas você não tinha futuro, lembra? Foi o que eu disse ontem. A frase me atingiu como um soco. Ela estava jogando na minha cara as próprias palavras cruéis que havia dito no dia anterior. Exato, eu respondi com uma calma que não sabia que tinha. Segundo você, eu não tenho futuro. Então por que está aqui pedindo para eu garantir o futuro dos outros? Porque... Ela hesitou, percebendo a armadilha que havia criado para si mesma. Porque, na verdade, vocês sabem que eu tenho futuro, sim. Sabem que sou a única da família que tem estabilidade financeira. Sabem que sou responsável, organizada, confiável. Vocês só fingem que não sabem quando querem me diminuir. Eduarda, não é assim. Patrícia tentou intervir. É assim sim, Patty. Vocês me desprezam quando não precisam de mim. E me bajulam quando precisam. E esperam que eu aceite isso de boa vontade. Nós não te desprezamos, minha mãe disse. Não? Então me expliquem por que, toda vez que a família se reúne, eu sou tratada como o exemplo do que não fazer? Por que minhas conquistas são ignoradas e minhas escolhas são criticadas? Porque nos preocupamos com você, meu pai disse. Se preocupam? Eu ri amargamente. Papai, preocupação é quando você pergunta como a pessoa está. O que vocês fazem é julgamento. Vocês me julgam porque não me encaixo no molde que vocês criaram de sucesso. Queremos que você seja feliz, minha mãe disse. Querem que eu seja como vocês querem que eu seja, que é diferente de querer que eu seja feliz. Você é feliz sozinha? Minha tia Vera perguntou. Sou. Muito feliz. Tenho um trabalho que amo, uma vida que construí do meu jeito, liberdade para fazer minhas próprias escolhas. Sou mais feliz do que a maioria das pessoas que conheço. Mas não tem família, filhos. Tenho família. O problema é que minha família não me aceita como eu sou. Nós te aceitamos, Marcelo disse. Não aceitam. Vocês toleram. E só quando convém. O silêncio voltou a dominar o ambiente.
Eles sabiam que eu estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer anos de tratamento inadequado. Eduarda, minha mãe disse finalmente. Independente de tudo o que aconteceu no passado, agora precisamos da sua ajuda. Precisam da minha ajuda para limpar a bagunça que vocês fizeram. Precisamos da sua ajuda para recomeçar. À minha custa. Com o seu apoio. Mãe, vocês ainda não entenderam. Eu não vou assinar esse aval. Não vou arriscar minha vida financeira por pessoas que me enganaram. Mesmo sabendo que somos sua família? Patrícia perguntou com lágrimas nos olhos. Principalmente por isso. Porque família deveria ser honesta comigo. E se a gente fosse honesta desde o início? Marcelo perguntou. Se a gente tivesse contado toda a verdade, você nos ajudaria? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por alguns segundos antes de responder. Talvez. Se vocês tivessem sido honestos, se tivessem me tratado com respeito, se tivessem reconhecido que estavam me pedindo um sacrifício gigantesco, talvez eu considerasse. Ainda dá tempo, minha mãe disse esperançosa. Não, vocês perderam minha confiança. E confiança, uma vez perdida, não se recupera facilmente. Eduarda, por favor. Patrícia implorou. Pense nas crianças. No meu filho, no bebê que está vindo. Pat, não coloque as crianças no meio disso. Vocês criaram essa situação. Vocês que têm que resolver. Não conseguimos resolver sozinhos. Então talvez devessem ter pensado nisso antes de se endividarem até o pescoço. Todo mundo comete erros, meu pai disse. Todo mundo comete erros, papai, mas nem todo mundo tenta fazer os outros pagarem por esses erros. Somos sua família, minha mãe repetiu, como um mantra. E eu sou filha de vocês. Mas vocês só lembram disso quando convém. Olhei para todos eles, parados na minha pequena sala, e senti uma mistura de pena e irritação. Eles estavam desesperados, sim. Mas haviam criado o próprio desespero com anos de irresponsabilidade financeira e ainda queriam que eu pagasse a conta. Vocês podem ir embora, eu disse calmamente. Minha decisão está tomada. Eduarda, não faça isso conosco, minha mãe implorou. Eu não estou fazendo nada com vocês. Estou apenas me protegendo. Se protegendo da sua própria família. Me protegendo de pessoas que mentiram para mim e tentaram me manipular. Eles saíram do meu apartamento em silêncio, cabisbaixos e derrotados. Quando fechei a porta, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter escapado de uma armadilha financeira. Tristeza por ter descoberto que minha família me via apenas como uma solução para seus problemas. Sentei no sofá e olhei pela janela. Lá fora, a vida continuava normal. Dentro de mim, algo havia mudado para sempre. Eu havia descoberto meu valor real para minha família, e também havia descoberto minha força para dizer não quando necessário. A filha sem futuro havia protegido seu futuro. E isso, ironicamente, havia mostrado a todos exatamente o quanto de futuro eu realmente tinha. 3 meses se passaram desde o dia em que minha família descobriu que a filha, sem futuro, era a única que realmente tinha um. 3 meses de silêncio quase total, quebrado apenas por mensagens ocasionais no grupo da família. Aniversários, feriados, notícias neutras que não exigiam resposta. Ninguém mais me ligou pedindo favores. Ninguém mais apareceu na minha porta com emergências financeiras. O silêncio era estranho no início, mas depois se tornou libertador. Eu havia conseguido um novo projeto, desenvolvendo um sistema para uma multinacional. O pagamento era excelente, e eu estava trabalhando remotamente para uma empresa da Alemanha. Irônico como meu mundinho de computador havia se expandido para o mundo real, conectando-me com pessoas do outro lado do planeta que valorizavam meu trabalho de uma forma que minha própria família nunca havia feito. Numa quinta-feira de junho, eu estava no supermercado quando esbarrei com Rodrigo, meu primo. Ele parecia constrangido ao me ver, mas não conseguiu evitar a conversa. Oi, Dudu, ele disse meio sem jeito. Oi, Rodrigo. Como você está? Bem, bem. E você? Ótima.
um silêncio constrangedor se instalou entre nós. Ele olhava para os lados, claramente desconfortável. Escuta, ele disse finalmente. Sobre aquele negócio do empréstimo, não precisa falar sobre isso. Preciso sim. Eu não sabia de toda a situação. Se soubesse, teria tentado te alertar. Olhei para ele com curiosidade. Rodrigo sempre foi o queridinho da família, mas também sempre foi honesto. Que situação? Das dívidas de todo mundo. Eu só descobri depois quando o negócio do Marcelo não deu certo e todo mundo ficou desesperado procurando soluções. O negócio do Marcelo não deu certo? Rodrigo pareceu perceber que havia falado demais. Você não sabia? Não tenho falado com ninguém da família. Ele suspirou. A loja fechou o mês passado. Ele não conseguiu o empréstimo em lugar nenhum depois que você se recusou a assinar. E aí, as dívidas foram acumulando. Senti um aperto no peito. Por mais que eu estivesse irritada com meu irmão, não queria vê-lo fracassar. E agora? Agora ele está trabalhando como vendedor numa loja de roupas no shopping. Tia Marlene teve que pegar um empréstimo com a agiota para pagar as dívidas mais urgentes. Agiota. A situação estava pior do que eu imaginava. Rodrigo, por que você está me contando isso? Porque acho que você tem o direito de saber. E porque... Ele hesitou. Porque acho que você fez a coisa certa. Como assim? Se você tivesse assinado aquele aval, estaria quebrada junto com todo mundo agora. A loja do Marcelo ia fechar do mesmo jeito, e você ia ter que pagar os R$200 mil. A informação me atingiu como um soco. Eu havia tomado a decisão certa pelas razões certas, mas agora sabia que havia tomado a decisão certa também pelos resultados. Eles sabem que você tem essa opinião? Não. E não vou contar. Mas acho que, no fundo, todo mundo sabe que você fez o que tinha que fazer. Eles não agem como se soubessem. Eles estão com vergonha, Dudu. Vergonha de ter tentado te enganar. Vergonha de ter falhado mesmo depois de toda aquela pressão. E com raiva de mim por não ter caído na armadilha. Talvez. Mas também com medo. Medo? Medo de que você nunca mais os perdoe. Medo de ter perdido você para sempre. Pensei nas palavras dele enquanto terminava as compras. Medo de ter me perdido para sempre. Talvez fosse isso mesmo. Talvez eles finalmente entendessem que havia consequências para a forma como me tratavam. No sábado seguinte, eu estava limpando o apartamento quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi minha mãe parada no corredor, sozinha, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Abri a porta curiosa. Oi, mãe. Oi, filha. Posso entrar? Pode. Ela entrou e ficou parada na sala, olhando ao redor como se visse o apartamento pela primeira vez. Seu apartamento está bonito, ela disse. Obrigada. Você decorou tudo sozinha? Decorei. Ficou muito bom. Tem seu jeito. Estranhei os elogios. Minha mãe nunca havia demonstrado interesse pela minha decoração antes. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ela suspirou e se sentou no sofá. Vim te pedir desculpas. A frase me pegou completamente de surpresa. Em 28 anos de vida, eu nunca havia ouvido minha mãe pedir desculpas para mim. Desculpas? Pela forma como te tratei. Pela forma como sempre te tratei. Sentei ao lado dela, ainda processando o que estava ouvindo. Mãe, deixa eu falar, filha. Preciso falar. Ela respirou fundo e me olhou nos olhos. Eu sempre te tratei diferente dos seus irmãos. Sempre esperei menos de você, mas também exigi menos. Achava que você era mais forte, mais independente, que não precisava do apoio que eles precisavam. E não precisava? Claro que precisava. Toda filha precisa do apoio da mãe. Mas era mais fácil para mim acreditar que você não precisava do que admitir que eu não sabia como te apoiar. Por quê? Porque você sempre foi diferente. Desde pequena. Mais questionadora, mais independente, mais inteligente que o resto de nós. A confissão me surpreendeu. Você me intimidava, Eduarda. Uma criança de 10 anos que me fazia perguntas que eu não sabia responder. Uma adolescente que tomava decisões que eu não conseguia entender.
Uma jovem que escolheu um caminho que eu nem sabia que existia. Então você decidiu me diminuir? Decidi me proteger. Era mais fácil dizer que você estava errada do que admitir que eu não conseguia te acompanhar. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Quando você se recusou a assinar aquele aval, eu fiquei furiosa. Não porque você não nos ajudou, mas porque você teve razão. Porque você viu através das nossas mentiras. Porque você se protegeu quando nós estávamos tentando te prejudicar. Mãe. E aí, quando a loja do Marcelo fechou e eu percebi que se você tivesse assinado, estaria quebrada junto com a gente, eu entendi que você não é apenas diferente. Você é melhor. Melhor que todos nós. Eu não sou melhor que ninguém. É sim. Você é mais responsável, mais honesta, mais corajosa. Você constrói em vez de destruir. Você se protege em vez de se expor desnecessariamente. Ela pegou minha mão. Eduarda, eu passei a vida inteira tentando te encaixar num molde que não era seu. Tentando fazer você ser como os outros, quando o problema nunca foi você ser diferente. O problema foi eu não conseguir valorizar essa diferença. Por que está me dizendo isso agora? Porque quase perdi minha filha por orgulho e ignorância. Porque percebi que a filha que eu disse que não tinha futuro é a única que realmente tem. E porque quero uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para ser a mãe que você merece. Para te valorizar como você é. Para te apoiar em vez de te criticar. Fiquei em silêncio por alguns momentos, processando tudo que ela havia dito. Mãe, foi muito difícil para mim crescer sentindo que nada do que eu fizesse seria suficiente para vocês. Que eu sempre seria a filha problemática, a ovelha negra. Eu sei. E me desculpo por isso. E foi ainda mais difícil descobrir que vocês só me valorizam quando precisam de alguma coisa. Você está certa. E isso vai mudar. Como posso ter certeza? Porque estou aqui, sem pedir nada. Apenas reconhecendo meus erros e tentando reconquistar minha filha. Olhei para ela, vendo realmente pela primeira vez uma mãe arrependida, vulnerável, humana. Mãe, eu não guardo rancor. Nunca guardei. Mas também não posso fingir que nada aconteceu. Não estou pedindo para você fingir. Estou pedindo uma oportunidade de provar que posso ser diferente. E o resto da família? Cada um vai ter que encontrar sua própria forma de se reconciliar com você. Eu só posso responder por mim. Pensei nas palavras dela. Parte de mim queria acreditar que ela realmente havia mudado. Outra parte tinha medo de me decepcionar novamente. Posso te fazer uma pergunta? Eu disse. Claro. No almoço, quando você disse que eu não tinha futuro, você realmente acreditava nisso? Ela hesitou por um momento. Não. Eu sabia que você tinha futuro. Sempre soube. Você trabalha duro, é responsável, inteligente. Eu disse aquilo porque estava frustrada. Frustrada com o quê? Com o fato de que você havia conseguido construir uma vida sólida sem a nossa ajuda. Com o fato de que você não precisava de nós da forma que nós achávamos que você deveria precisar. E isso te incomodava? Me incomodava porque me fazia sentir inútil como mãe. Se você não precisava de mim, qual era meu papel na sua vida? Entendi então que a hostilidade dela vinha de insegurança, não de maldade. Ela havia me atacado porque se sentia ameaçada pela minha independência. Mãe, eu sempre precisei de vocês, só que de formas diferentes do que vocês esperavam. Como assim? Eu precisava de aprovação, precisava de reconhecimento, precisava sentir que vocês se orgulhavam de mim, mesmo eu sendo diferente. E nós falhamos nisso. Falharam. Mas agora entendo por quê. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma absorvendo a conversa. Eduarda, ela disse finalmente. Você pode me dar uma segunda chance? Olhei para ela, para essa mulher que me deu a luz, me criou do jeito que sabia, e agora estava pedindo perdão pelos erros do caminho. Posso, mas com condições. Que condições? Primeira, nada de mentiras. Se vocês estiverem com problemas, me contem a verdade. Não me façam descobrir por conta própria. Combinado. Segunda, nada de pressão emocional. Se eu disser não para alguma coisa, aceitem o não. Combinado.
Terceira. Me tratem como adulta. Respeitem minhas escolhas, mesmo se não concordarem com elas. Combinado. E quarta. Me incluam como filha, não apenas quando precisarem de alguma coisa. Combinado. Ela me abraçou então, e pela primeira vez em anos, o abraço da minha mãe parecia genuíno, sem segundas intenções. Eduarda, eu te amo. Sempre te amei. Só não sabia como demonstrar. Eu também te amo, mãe. Ela saiu 1 hora depois, mas algo havia mudado entre nós. Não era uma solução mágica. Anos de mágoa não se curam numa conversa, mas era um começo. Nos meses seguintes, minha relação com a família foi se reconstruindo lentamente. Minha mãe ligava toda semana, só para conversar. Patrícia começou a me perguntar sobre meu trabalho e realmente escutava as respostas. Marcelo demorou mais para se aproximar. O orgulho ferido ainda estava dolorido, mas eventualmente pediu desculpas pelo que havia tentado fazer. Meu pai, que sempre foi homem de poucas palavras, me disse uma tarde: "Filha, eu sempre soube que você ia se dar bem, só não sabia como te dizer." A loja do Marcelo realmente fechou, mas ele conseguiu um emprego numa empresa de e-commerce, trabalhando com vendas online. Ironicamente, teve que aprender sobre tecnologia, o mesmo mundinho que ele tanto desprezava quando eu escolhi trabalhar com isso. Patrícia teve o segundo filho, um menino lindo que ela nomeou Eduardo, em minha homenagem. Quando ela me contou, chorei. Era a primeira vez que meu nome era visto como algo digno de homenagem naquela família. Minha mãe ainda tropeça às vezes, ainda faz comentários que me incomodam. Mas agora, quando isso acontece, ela se corrige, pede desculpas, tenta melhorar. E eu continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. Independente, trabalhadora, cautelosa com dinheiro. Mas agora sou essas coisas sendo valorizada por elas, não criticada. Meu trabalho continua crescendo. Consegui 2 clientes internacionais novos e estou pensando em abrir minha própria empresa de desenvolvimento. Comprei um carro novo, 0 quilômetro, à vista. E estou considerando trocar de apartamento por algo maior. Não porque preciso impressionar ninguém, mas porque posso. Porque construí isso tudo sozinha e tenho orgulho disso. Às vezes, quando estou no trânsito ou caminhando pela cidade, penso em como as coisas mudaram. Como uma situação que parecia uma crise se transformou em libertação. Como dizer não para minha família foi, paradoxalmente, o que nos aproximou de verdade. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. Que proteger nosso futuro não é mesquinharia, é responsabilidade. E que, às vezes, as pessoas só conseguem nos valorizar quando descobrem que podem nos perder. A filha sem futuro não apenas provou que tinha futuro, ela construiu um futuro melhor justamente por ter tido a coragem de protegê-lo quando foi necessário. E hoje, quando minha família se reúne para os almoços de domingo, eu vou. Não porque me sinto obrigada, mas porque quero. E quando chegam, em vez de comentários sobre minha vida de solteira ou meu trabalho estranho, recebo perguntas genuínas sobre meus projetos, meus planos, meus sonhos. É engraçoso como demorou tanto tempo para eles descobrirem que a filha diferente não era um problema a ser resolvido, mas uma pessoa a ser conhecida. E é ainda mais engraçoso como eu precisei quase perder uma família para finalmente ganhar uma.